Olá, esse é o Conexão Universitária, uma produção do canal Universitário de São Paulo que visa discutir, debater, pensar ideias a respeito da pesquisa dentro e fora da universidade. Nós recebemos aqui diversos pesquisadores, tanto do setor das universidades, como também do setor privado, do setor público, né? E hoje nós temos aqui a honra de receber o Francisco Pisa. Francisco, seja bem-vindo ao Conexão Universitária. É uma honra estar falando no Conexão Universitária. Espero contribuir com o aumento do conhecimento de todos os ouvintes. Francisco, a tua formação, né, você é engenheiro civil, né, tem pós-graduação em gestão financeira, gestão de projetos, né, é tecnólogo, né, e atualmente exerce a função de presidente da Fundação Agência da Bacia Hidrográfica do Alto Tietê, né. Também faz parte você é consultor na área de saneamento. Bom, nós estamos vivendo hoje uma grande crise hídrica, quase que inédita, né? Nos últimos, talvez, não se sabe quanto, mas mais de 100 anos, com certeza, né? Você que tem esse lado gestor, né, que conhece bem a gestão de recursos, fazendo parte, né, da fundação, e também sendo um pesquisador, né, nessa área de gestão de recursos, como é que você analisa hoje esse problema que nós estamos vivendo hoje? Bom, primeiro a gente tem que discutir o longo prazo, o planejamento. Uhum. A gente, quando analisa o planejamento, a nossa dimensão de planejamento, ela envolve a macrometrópole brasileira, que é Rio de Janeiro e São Paulo, no eixo da Dutra, que vai em direção ao Rio de Janeiro. Outra dimensão que a gente tem dentro só do estado de São Paulo, eu tenho a macrometrópole paulista, que pega São José dos Campos, Campinas, Sorocaba, Baixada Santista e fecha em São José dos Campos, onde eu tenho mais ou menos 70% a 75% da população do estado. Toda esta região está localizada em cabeceiras de rio. Consequentemente, eu não tenho grande disponibilidade hídrica se levar em consideração a população que está nessa região. Então, não se pode analisar hoje o município A, o município B, o município C. Eu tenho que analisar o conjunto dos municípios. Portanto, foi feito o planejamento da macrometrópole. Se eu analisar na infraestrutura existente, para socorrer, eu tenho, na região de São José dos Campos, 2 reservatórios estratégicos, que é o reservatório de Paraibuna e o reservatório de Santa Branca, que garante a quantidade de água suficiente para deixar a água regularizada para o Rio de Janeiro e utilizar a água das principais cidades do Vale do Paraíba. Eu tenho um reservatório de Tuporaranga, lá em Sorocaba, que garante um conforto hídrico para a região de Sorocaba. Tem os reservatórios do sistema Cantareira, que foram concebidos para a região metropolitana e regularizar a vazão para a região do Piracicaba, e os reservatórios da bacia do Alto Tietê, feitos pelo DAE, e os reservatórios feitos para a energia elétrica, que é o Bires e Guarapiranga, que vai abastecer a região metropolitana. E aí a gente tem a região metropolitana de Campinas. A região metropolitana de Campinas, eu não tenho um reservatório específico para abastecer a região de Campinas. Toda vez que eu tenho deficiência hídrica, é a região mais sacrificada, mais vulnerável para o abastecimento de água. E esse levantamento sobre isso tudo que você está me dizendo vem sendo feito já há algum tempo, né? O aproveitamento hídrico desta região que eu falei, o principal estudo foi feito na década de 60, ainda quando o governador era o Lucas Nogueira Garcês. Ele era uma pessoa voltada à produção de energia elétrica, os reservatórios eram feitos focados na energia elétrica e não no abastecimento humano, mas hoje a nova legislação diz que a prioridade é abastecimento humano, depois os animais, para depois outras atividades. Então hoje os reservatórios têm como prioridade atender a vida, e não mais só a energia elétrica. Esta região, todas as usinas hidrelétricas deve ser uma atividade marginal. São importantes, vão continuar gerando energia, mas numa época de escassez, a operação tem que ser focada a atender a população.
Perfeitamente. Então, houve então um estudo preliminar a respeito, quer dizer, existia também essa cultura de se fazer hidrelétrica e não, né, abastecimento humano, mas isso tem se modificado, né? E você participou também de vários estudos nessa região, né, onde você entregou, olha, precisamos ter alguma coisa aqui e tal. E as obras demoram muito tempo, que às vezes chegam de tarde demais, talvez é o que esteja até acontecendo hoje, né? Obras que deveriam ter sido iniciadas há muito tempo e que acabam chegando atrasadas e gerando toda essa problemática, né? Esse problema da gestão pública em relação à aplicação, onde é que a roda pega, não é? Qual que é o problema da implantação da obra, de fato? Quando começou a pegar? Tá? Começou a pegar no pós-guerra. No pós-guerra, houve um crescimento muito grande das cidades, principalmente na região metropolitana, e o Estado não correspondeu com infraestrutura. Então eu tenho já, a infraestrutura está sempre atrasada à demanda. A população cresce numa velocidade maior do que o Estado pode suprir em termos de infraestrutura. Se nós colocarmos na linha do tempo, eu tive um crescimento muito grande no início do regime militar, onde foi implantado o sistema Cantareira, foram emprestados vários reservatórios, várias hidrelétricas, e depois nós entramos num problema econômico muito grande, que houve a perda da capacidade de investimento em infraestrutura, tanto do setor privado como do setor público. Depois aconteceu a Eco 92, começaram a ter uma demanda da sociedade por melhor qualidade dos serviços. Então, esse déficit de infraestrutura, ele é histórico. A gente está sempre consertando aquilo que está errado e nunca está olhando no longo prazo. Nós temos uma série de oportunidades de novos reservatórios que hoje têm difícil viabilidade ambiental. Exemplo, os reservatórios no Planalto, eu tenho o Tinga, que drena para o litoral norte, eu tenho Itatinga e Itapanhaú, que drenam para a Baixada Santista, e eu tenho esses reservatórios que eu tenho a dificuldade ambiental. Depois eu tenho novos reservatórios, hoje, no Piraí, que vai atender Salto, em Indaiatuba, e Itu, que eu tenho difícil viabilidade institucional, porque a área que vai ser inundada tem uma série de fazendas históricas. O impacto, então seria muito grande. O impacto é muito grande. A obra é simples de fazer, uma obra de engenharia, delas as mais fáceis de fazer, mas o impacto vai inundar patrimônio histórico. Vai ter uma série de coisas de dificuldade. Indenizações. E essa negociação com a sociedade não é uma negociação que demora 2, 3 anos, demora 5, 10 anos para você ter a viabilidade desses grandes empreendimentos. Então eu tenho que fazer o quê? Planejamento para que as cidades cresçam de maneira sustentável. O que venha a ser sustentável? Eu não vou provocar assoreamento, e tem que ter viabilidade de água, de implantação da infraestrutura de esgoto, de energia elétrica, e hoje a gente está limitado ao crescimento das cidades dessa forma. Então, volta na parte histórica, eu faço só correções, eu não saio na frente da infraestrutura. Entendi. Agora, esse período que nós estamos vivendo, ele é um período especial, porque existe uma questão climática envolvida aí que tem acarretado alguns problemas de chuvas, né, de precipitação de chuvas, né? Queria que você comentasse um pouco esses fenômenos naturais que estão ocorrendo. Bom, eu acho que nós não temos informação suficiente para dizer que são mudanças climáticas, por um lado. Por outro lado, a gente está tratando muito mal o ambiente que a gente vive. E não preciso pensar em mudança climática do que ficar depredando como nós estamos depredando. Eu acho que nós temos que pensar na qualidade de vida, no aqui e agora, onde a gente está pisando no dia a dia. Quando você fala depredação... A gente é... Poluição... Poluição, a gente é muito extrativo, não pensa na reposição, não pensa em uma série de coisas. Então a gente já tem um mau costume com a natureza. Não preciso de mudança climática para justificar que nós estamos fazendo coisa errada. Isso é quando você diz nós população. Seres humanos, brasileiros... Seres brasileiros, empresários, a ganância para a expansão urbana indiscriminada,
a burlar as leis de mananciais com invasões, etc., para deixar fato consumado que o Estado vai lá corrigir. Então a gente está agindo mal. Não precisa de mudanças climáticas dizendo que a gente está fazendo coisa errada. A mudança climática é uma variável da equação. Acho que a equação ser humano depredando tem várias outras variáveis que dependem da educação e da formação do indivíduo. Não educação universitária, é de formação individual de uma população. A população nossa, ela tem que ser intolerante com algumas coisas e ela não é. Ela acaba tentando ajeitar coisas que estão erradas, em vez de corrigir, fazer assistência. Ao contato que eu tive com vários europeus que vêm aqui conversar com a gente sobre mananciais, eles querem saber quem autoriza as pessoas a morarem nos mananciais. A gente vai falar que são invasões e a gente não tem um poder de polícia para fazer essa invasão. Eu até brinco que a área de proteção de mananciais não deveria pertencer ao município. Deveria pertencer ao Estado. Eu tenho um exemplo muito bom para dar do Estado, que é o caso de Fernando de Noronha. Não existe município de Fernando de Noronha. Fernando de Noronha é um território que pertence ao Estado de Pernambuco. As áreas de mananciais que são estratégicas para 30 milhões de habitantes, deveria ser área do Estado. Eu não posso transferir para o município de Biritiba, de Imbuguaçu, município de Salesópolis, tomar conta de um território que ele não tem nem receita e nem material humano para poder cumprir esse papel. Então, esse aí é um problema estrutural que tem que ser resolvido. Eu não posso deixar isso para o mercado, eu posso até fazer parcerias com o mercado para ele fazer ocupação ordenada, mas eu não posso delegar isso para o município que não tem estrutura. Isso é um problema público. É um problema público, é um problema de Estado, do Estado no sentido amplo. Eu não posso deixar que o governo de um município seja responsabilizado por uma ocupação indiscriminada por todo esse tempo. Uma vez que o recurso não é só do município, ele vai para todos os outros municípios vizinhos, a região inteira, né? A gente sempre pega como referência o estado de Nova York, que fez um programa para ir adquirindo as áreas em 50 anos na área de mananciais. Ele fez um trabalho de longo prazo, uma visão de longo prazo, que a área de mananciais, se deixasse por conta do agricultor ou se deixasse por conta dos municípios, eles não iam ter condição de fazer. Então colocou como uma responsabilidade de um ente maior para cuidar disso. Isso seria uma revolução constitucional, seria uma coisa, mas é uma coisa que você tem que mexer para valer. Então eu acho que o pessoal de direito, o pessoal que vai viver a vida política, devia fazer pesquisas nesse sentido. Exatamente. E não pesquisa de fazer e contar quanto de água tem aqui, quanto de água tem ali. A pesquisa é do ser humano na ferramenta do instrumental, ver como é que tá, o que tem de erro na nossa Constituição, o que tem que pode ser aprimorado nela. Nós tivemos uma Constituição cidadã, certo? Cujo o principal foco dela é deixar de ser um país autoritário para ser um país democrático. Então foram colocadas muitas coisas lá que eram problemas localizados da época, que hoje nós temos que destravar essas armadilhas que foram montadas na Constituição. Uma delas, que eu acho a principal, é a autonomia municipal. A autonomia municipal, a experiência que se tem na Alemanha, na Espanha, Portugal, na França, que muitas das funções devem ser executadas pelo município, isso não deve ser discutido. A execução das obras, a execução das ações tem que ser executada pelo município, mas a autonomia tem que ser regras estabelecidas pela União e pelos estados, comum a todos os municípios. As constituições municipais, muitas vezes, criam problemas, tá, para o restante da implantação disso. Tendo em vista o uso e ocupação do solo indiscriminado. O Estado e a União cuidam da água, e onde está a demanda, o uso da água é uma competência do município. Isso não casa. Entendi. Essa autonomia, é importante que ela seja questionada no momento que nós estamos vivendo hoje? É importantíssimo, tá? Porque o Estado é responsável pela água e os municípios são responsáveis pelo crescimento, que é a outra ponta, que é a demanda. E os municípios, eles querem aumentar a sua arrecadação, aumentar a sua saúde financeira e muitas vezes incentivam o uso e ocupação do solo, tanto de indústria como de habitação,
que não são compatíveis com a disponibilidade hídrica. Então eu tenho de um lado um recurso finito, que é a água, e do outro lado um recurso que não se sabe até quando vai continuar crescendo. Então o que a gente tem que fazer assim, eu tenho que agir na causa, que é o controle de crescimento da população e da uso e ocupação do solo. E na outra, eu tenho que tentar reter mais água, de uma forma ou de outra, para poder atender a população hoje existente, não a futura, porque a futura tem que tentar até reduzir a população na região metropolitana de São Paulo no longo prazo. Como? Criando outras oportunidades no Brasil, outra oportunidade já, por exemplo, na região de Mogi Guaçu, onde já tem disponibilidade hídrica, e cuidar da infraestrutura de transporte da produção. Então eu tenho já a indústria da educação no estado de São Paulo implantada no estado inteiro, tem uma porção de coisa. Então não há necessidade que tudo se cresça em São Paulo. Então eu trabalharia com outra dimensão de infraestrutura, que é a dimensão do escoamento da produção. Com isso, eu consigo que as pessoas que se formem aqui em São Paulo, poucas ficam aqui, outras vão embora, eu tenho uma taxa de crescimento muito próxima de zero. E com isso eu vou melhorando a qualidade de quem já está aqui. Se eu continuar do jeito que está, o que vai acontecer? Vai piorando a qualidade de vida, a tendência é que isso aqui entra em total decadência e de repente eu vou ter uma cidade de 30 milhões de habitantes totalmente inviável de se morar. Eu tenho que trabalhar na qualidade de vida. E isso é dificílimo de fazer, mas é necessário. Inclusive você falando desse planejamento, que é profundo, né? É uma medida que vai começar a ser discutida agora para ser implantada, sabe lá, talvez daqui a algumas gerações, né? A gente não ouve realmente falar nessas possibilidades de mudança, né? O que a gente ouve falar sempre é, será que vai chover? Será que não vai chover? Falta água aqui? Não falta? Tem racionamento? Não tem? Assim, para as pessoas entenderem um pouco, né, essa situação, é um problema cultural do Brasil, de não discutir as verdadeiras causas, talvez, ou talvez as causas não estejam tão aparentes assim. O que você acha? Vamos voltar na pesquisa. Eu acho que as faculdades de arquitetura têm que voltar a projetar novas cidades, algumas ideias de centros de desenvolvimento no país, tanto no interior do país como no interior do estado de São Paulo. Então eu tenho que desenvolver pesquisa, chamar atenção aos empresários que eles podem construir uma cidade durante 10 anos para 100 mil habitantes. Nós temos um exemplo na região metropolitana, que é o Alphaville. Quando o Takaoka montou o Alphaville no início da década de 70, chamaram ele de louco. Hoje, se você olhar Santana do Parnaíba e Barueri, onde foi montado o Alphaville, totalmente diferente do que se pensava 20, 30 anos atrás. E eu tenho que criar novos Alphavilles para o interior de São Paulo, já que aqui não cabe mais gente, junto com o mercado, com distritos industriais, uma série de iniciativas de transformação, que as pessoas passam a querer morar lá. Eu tenho, recentemente, a Embraer foi para Gavião Peixoto, do lado de São Carlos. Fez uma revolução tremenda naquela região. Então, o Estado poderia estar incentivando esses centros de desenvolvimento. Por isso, eu estou crescendo a região metropolitana menos, porque estou criando outras oportunidades onde quem se forma aqui, onde tem grande formação, vá morar. Consequentemente, eu consigo controlar o crescimento da grande metrópole. E não é com repressão que vai fazer, é criando outras oportunidades. A repressão tem que ser feita para outras coisas. A área de mananciais, eu tenho que ser intolerante da ocupação e nunca uma questão de repressão. Eu tenho que ter um outro foco de planejamento. O que ocorre que o Estado, no sentido geral, paga mal os técnicos. Paga mal não porque ele quer pagar mal, porque eu tenho muito funcionário aposentado que recebe o pico do salário. Quem entra para começar a trabalhar, pega na base. Se eu aumento 20% de quem está na base, às vezes eu estou aumentando o custo até em 70% do custo do pessoal, porque eu tenho que pagar os aposentados. Claro. Então já começa uma reforma, que é a reforma previdenciária do serviço público. Eu não posso contaminar quem está na ativa com quem está aposentado. Eu tenho que arrumar uma solução para isso. Isso é uma reforma tremenda que os economistas, aí entra a pesquisa
do atuário, de soluções para isso, que tem que sair da universidade. Então, tem tanta coisa para fazer para você mexer na causa. Voltando para a crise hídrica, tem muita coisa a ser feita. Também acontece a mesma coisa. Eu não consigo repor os quadros no poder público, porque o salário inicial é muito baixo. Então eu tenho pessoas com 20, 25 anos se formando e não tenho pessoas interessadas. Os jovens de hoje não estão interessados em trabalhar no setor público. E o setor público deveria estar pagando bem, deveria ter solucionar o problema da previdência do setor público, para que todo o trabalho de base, todo o trabalho de base e as pesquisas e os prestadores de serviço para o Estado sejam bem remunerados. Então, o problema da escassez hídrica hoje é uma questão meteorológica, que teve um ano totalmente atípico, que tem que se pensar, rever todo o planejamento e acelerar tudo aquilo que estava previsto. Hoje é assim, mas agora a médio e longo prazo... Médio e longo prazo é com pesquisa. Então, essa pesquisa tem que ser discutida nas universidades. Que país a gente quer, que estado a gente quer, para que você consiga trabalhar na demanda, porque a oferta é finita. A água, pelo menos se pensar em termos de 100 anos, não vai mudar a quantidade de água dentro do ciclo hidrológico. As mudanças seriam pequenas num determinado período. Se eu tiver como 2, 3 vezes a necessidade de água acumulada, eu não vou ter problema durante 100 anos. Agora, o crescimento da população, eu tenho que trabalhar no planejamento. Francisco, você é professor também, né? E assim como eu também, você deve perceber que há interesse, né, dos alunos em discutir essas questões dentro da universidade. Muitos alunos fazem seus trabalhos de iniciação científica, fazem os seus TCCs, levando em consideração esses dados que estão à disposição, que são públicos, né? Mas aí parece que na hora de colocar essas coisas em prática há um nó. Né? Há um nó aí, que é um nó górdio, né? Como é que resolve isso? Onde é que está a questão principal? Quando eu me formei, em 72, lá em São Carlos, na USP, o mercado era comprador de grandes técnicos, o mercado público. O mercado público era comprador dos grandes técnicos, quem se formava em São Carlos, no ITA, se formava no Mackenzie, etc. Praticamente o mercado puxava. Eu podia escolher se eu trabalhar na Petrobras, se eu trabalhar na Sabesp, se eu trabalhar na Vale do Rio Doce. Todas as empresas estatais estavam comprando mão de obra que estavam saindo das melhores escolas. Não necessariamente os melhores alunos, que eu nunca fui um melhor aluno, mas estavam todos eles chamando a nossa formação. Hoje, não existe interesse de quem está trabalhando a ir para o setor público. O setor público tem que trabalhar na administração, no planejamento e não na execução. A execução pode ser pública, pode ser privada. Mas se eu não tiver bons técnicos dentro do poder público, eu não tenho pessoas. Hoje o poder público que paga melhor, qual que é? O setor da economia. IPEA, Receita Federal, etc. Esse poder público paga bastante. Que é inclusive o pessoal de ponta dentro das órgãos de pesquisas do IPEA, hoje está mais ou menos na falência. O cara começa a trabalhar na iniciativa privada, ele começa com 5, 6 mil reais. O setor público começa a trabalhar com 2.500 reais. Então a pessoa já entra desestimulada. Elas entram, fazem o concurso, aprendem e vão embora porque não vê perspectiva profissional dentro do poder público. Então essa elite que o poder público sempre teve nos países desenvolvidos, nós não temos esse no nosso planejamento de país. Entendi. Agora, há uma contradição nisso também, porque quem demanda as pesquisas para as universidades públicas é o setor público, né? Então, ela deveria reconhecer melhor o trabalho que é feito dentro da universidade, não é isso? Você, dentro da universidade, na carreira universitária, que você faz mestrado, doutorado, e você consegue trabalhar em projetos, você consegue ter uma remuneração razoável. Mas dentro das prefeituras, por exemplo, você não consegue. A prefeitura não tem receita para pagar um bom engenheiro de saneamento. Não tem receita para pagar um bom cara de laboratório que vai cuidar do saneamento. Ela não tem receita para pagar um engenheiro, um arquiteto, para cuidar do urbanismo da cidade, para poder contratar uma empresa e analisar o projeto. Então, normalmente, você fica na mão de escritórios que têm algum potencial, que também fazem outras atividades. A atividade de planejamento desse escritório de arquitetura é quase que uma atividade marginal.
Ela não faz o planejamento da cidade. Muitos deles fazem projetos de intervenções urbanas, que são problemas localizados. Então, ninguém olha o Estado, o município, como vai ser daqui 20, 30 anos. E o Ministério da Cidade, o Estatuto da Cidade, pede que se seja feito o planejamento de médio e longo prazo. É mais uma coisa que está na lei que os municípios não conseguem atender. E daí talvez então essa mudança nessa autonomia dos municípios, né? Quer dizer, uma vez que eles já não têm condição, né? Que você está dizendo não tem condição de manter essa infraestrutura, que se passe isso então para o Estado, então seria mais ou menos esse o caminho, né? Vamos dar o exemplo do município de Indaiatuba. É um município que ganhou na loteria. Foi feito um plano, um arquiteto teve uma ideia, os prefeitos, só um não deu continuidade nesse plano, então muda de gestão, normalmente a prefeitura muda de projeto de prioridade. Tem desde 88 que eu mudei lá, quando foi dado o plano, que você deve conhecer a Avenida do Parque Ecológico, tá? Todos eles deram continuidade e hoje é uma cidade que todas as vezes que você faz levantamento das melhores cidades em condições de vida, aparece em Indaiatuba. Que foi o quê? A continuidade de um plano diretor. Isso não significa, quer dizer, teve muita sorte. Na área de planejamento do município, na área de remuneração do município, os funcionários não têm boa remuneração. Ele acaba tendo remuneração com quinquênio, com adicional do tempo de serviço, e não tem uma remuneração de base boa. Então, para pagar melhor, o município começa a criar artifícios para melhorar a remuneração. Eu tenho que tentar compensar de alguma forma. A quem está nativo. Então, esse é um problema seríssimo que eu tenho no desenvolvimento dentro do país como um todo, em todos os setores. Como vários problemas que nós temos, né? Bom, o nosso tempo já está acabando, eu queria então... Falar um pouco da crise, não falando da crise. Mas você quer comentar algo, dar um fecho mais ou menos, perspectiva para essa crise, o que você está enxergando? Eu estou enxergando assim, que a resposta que está sendo dada pelo Estado para uma crise dessas proporções me surpreendeu. Eu não imaginava que em curto espaço de tempo iam fazer uma obra emergencial para usar o volume morto do sistema Cantareira, que fosse feito em tão curto espaço de tempo, essa transferência de água de um setor para outro. Isso surpreendeu. Surpreendeu. Agora, o mais importante foi a adesão que a população teve em reduzir o consumo. Eu acho que nós crescemos muito. Eu acho que nós poderíamos não ver a necessidade de reduzir o custo da água como prêmio. Eu acho que isso é uma coisa que não deveria ter ocorrido. Deveria apostar mais da população que ela ia fazer economia, mesmo sem o benefício econômico. Eu acho que nós deveríamos testar a nossa democracia da solidariedade da população. Perfeito. Bom, eu queria então agradecer novamente a sua presença aqui no nosso programa Conexão Universitária. E para você que gostou desse bate-papo, se tiver alguma dúvida ou mesmo uma crítica, você pode mandar o seu e-mail para cnu@cnu.org.br. O Conexão Universitária fica por aqui e até uma próxima edição.